Você tem o hábito de comer até se sentir cheio e passar mal por isso? Então hoje eu queria conversar com vocês sobre um transtorno alimentar que se chama transtorno de compulsão alimentar periódica, ou TCAP, como a gente chama. Então o que é isso? É um transtorno alimentar que ocorre quando o indivíduo consegue ingerir uma grande quantidade de calorias num curto espaço de tempo. Por exemplo, o paciente às vezes até passa o dia todo comendo pouco, pequenas quantidades ou come uma quantidade normal. Em alguma hora do dia, normalmente à noite, quando chega em casa, em uma hora e meia, ele ingere 2, 3, 5 mil calorias. Esse comer normalmente é um comer desorganizado, relacionado a uma sensação de culpa e de perda de controle. Uma sensação de que mesmo que ele queira parar, ele não consegue. E depois uma angústia. Não está realmente relacionado com a presença de rodízios. O pessoal pergunta muito, mas quando eu vou no rodízio eu como muito. Não, mas as pessoas vão no rodízio para comer muito. No transtorno de compulsão alimentar periódica, seria num ambiente, numa situação em que não espera-se que coma tanto. Para diagnosticar esse transtorno, esses episódios de compulsão, ou seja, esse comer desorganizado, desenfreado, com essa culpa após, deve ocorrer pelo menos uma vez por semana nos últimos 3 meses. Se isso vem ocorrendo, diagnostica-se então o transtorno de compulsão alimentar periódica. A gente calcula que até 30% dos pacientes obesos podem ter esse transtorno de compulsão alimentar periódica. Então é muito importante você observar, se autoconhecer e relatar para o seu médico, porque isso é muito diferente do paciente que belisca o dia inteiro. O paciente beliscador tem um tipo de tratamento e o paciente compulsivo tem outro tipo de tratamento. O diagnóstico desse transtorno é um diagnóstico clínico, não existe um exame para isso. Então o paciente precisa relatar que esses episódios ocorrem uma vez por semana nos últimos 3 meses, pelo menos. O transtorno pode ser de moderado a grave, pode ocorrer 4 a 7 vezes por semana ou até mais. Para ter o diagnóstico, uma vez por semana nos últimos 3 meses desse período de descontrole alimentar. Normalmente, esse transtorno está relacionado com estresse ambiental, impulsividade. A obesidade pode ou não estar presente. O paciente pode ter compulsão alimentar, se ele passa muitas horas do dia sem comer, às vezes ele não vai ter um excesso calórico, ao longo da semana. Então, a obesidade pode ou não estar presente. Mas a gente sabe que até 30% dos pacientes obesos podem ter o transtorno de compulsão alimentar periódica. Normalmente, nesse transtorno também, não observa-se um comportamento purgativo. O que seria isso? Provocar vômito ou uso de laxativo, que isso já configura um outro transtorno alimentar, que é a bulimia. Então é muito importante, quando você procurar o seu médico, seu endocrinologista, nutrólogo, psiquiatra, relatar se isso ocorre com você, porque o tratamento é específico. Tem tratamento, melhora, os pacientes melhoram, tem medicação específica para o transtorno de compulsão alimentar periódica, que é diferente de a gente utilizar uma droga anti-obesidade. Então tem drogas anti-obesidades que servem para a maior parte dos pacientes, mas se houver o TCAP, tem medicação específica para isso. E além do mais, é muito importante também o tratamento multidisciplinar, que é a presença do nutricionista e da psicoterapia junto com o medicamentoso. Então, quando você procurar o seu médico, não omita informações. Não diga que come pouco, se você realmente não come. Você tem que explicar tudo para nós, porque essa é a melhor forma da gente conseguir ajudar. Tá ok? Um abraço e até mais.